O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil. O Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa que eu conto, no canal do Unicef, no YouTube, que é youtube.com/Unicef Brasil, e também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @Unicef Brasil, e curtir nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também ficam disponíveis no nosso site unicef.org.br. Olá, pessoal! Está começando mais um programa Deixa que eu conto. Então, para tudo o que você está fazendo para ouvir histórias, brincar e cantar com a gente, eu sou Mafuane Oliveira, arte educadora e contadora de histórias. Eu sou uma mulher negra e sou dona de um chaveiroeiro. Hoje nós vamos viajar para o Zimbábue e para Moçambique. Eu entrego as chaves da história da Nyangara Xena. Anda a roda, chaveiroeiro, anda a roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Olha só, a chave da história da Nyangara Xena, uma história do povo Shona, que vive tanto em Moçambique quanto no Zimbábue. Alguns povos e etnias africanas moram e estão presentes em mais de um país ao mesmo tempo. É o caso desta história, é o caso do povo Shona. E me contaram que em tempos que já se foram, existiu entre os Shonas um chefe que era venerado e amado por todos. Ele era estimado pela sua bondade, pela sua sabedoria, mas principalmente pelos seus saberes que ele foi adquirindo ao longo de sua existência. Ele era um ótimo contador de histórias e tão idoso quanto o tronco de uma árvore centenária. Imaginem vocês. E como já tinha vivido muitas coisas, ele falava de muitos instrumentos musicais, falava de todas as brincadeiras do continente africano. Ele sabia histórias da criação do mundo, sabia coisas sobre a terra, sobre a água, sobre o fogo, sobre o mar. E vivia contando histórias, por isso era muito querido pelas crianças. Um dia, após contar algumas histórias para as crianças, ele começou a se sentir mal e foi piorando, até adoecer gravemente. Começou a tossir, sentia calafrio. Todos sabiam que este velho sábio tinha como conselheira e curandeira uma cobra piton. Uma cobra que chamava Nyangara. Ela era dona de uma saliva mágica dotada de poderes sobrenaturais. Então, ele convocou os homens mais fortes da aldeia, todos os guerreiros do povoado, e disse: "Ó, meus guerreiros, eu estou muito mal. Vocês precisam buscar Nyangara. Ela vive no alto de uma montanha distante, dentro de uma caverna escura como a noite. Antes de sair, eu vou ensinar para cada um de vocês o caminho, mas também duas coisas preciosas. Primeiro, levem como oferta, como presente, um pote de chibuco, a bebida fermentada de milho que tanto agrada a nossa gente. E segundo, vocês precisam aprender uma canção que só pode ser invocada em ocasiões especiais. Assim, a serpente saberá que não estão indo em missão de guerra, que eu estou com problemas de saúde e que ela deve vir me ajudar." Então, o venerado chefe, o velho sábio, começou a cantar com uma voz muito cansada, mas também muito bonita. Uma música que falava mais ou menos assim:
Nhangarashena. 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 Aprenderam? Perguntou para os homens e eles responderam: sim, nós aprendemos. Mas o velho sábio era muito rigoroso e ele queria ter certeza. Então ele disse: pois bem, eu quero que então vocês repitam. E vocês que estão em casa, escutando, deixa que eu conto, podem repetir também. Basta juntar as duas mãos, coloca palma com palma e vai cantando comigo. Nhangarashena. 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 Muito bem! Então vocês podem ir, ordenou o velho sábio. E ficou ali, aguardando as boas novas que os homens lhe trariam. E esses homens passaram pela plantação de arroz, cruzaram a plantação de milho, passaram pela plantação de amendoim e foram andando, caminhando, escalando, subiram monte, desceram monte e foram andando pelas regiões habitadas e desabitadas daquela região. Passaram por um lugar onde diziam que moravam uns espíritos. Ai, sentiram um calafrio, mas fingiram que não sentiram, porque afinal de contas eles eram uns homens fortes, corajosos, e foram caminhando até chegar a uma caverna bem escura, onde eles sentiram que era a morada de Nhangará. Então se prepararam, colocaram um pote com a bebida na frente e começaram a cantar. Nhangarashena. 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 A serpente gigantesca acordou com a canção e começou a se desenrolar vagarosamente. Os homens, ao verem o tamanho da cabeça monstruosa da cobra, se assustaram e... deixaram o pote com a bebida de milho cair no chão. E o pote se espatifou em mais de 1000 pedacinhos. E eles, então, saíram correndo montanha abaixo. Não tinha mais nada que pudesse proteger aquela gente. No caminho de volta para casa, o silêncio reinou entre os homens. Eles estavam muito tristes e envergonhados. E o pior, sabiam que o velho sábio, o contador de histórias, o chefe do povo Shona, não poderia resistir. Eles, então, ao chegar na casa do mais velho, contaram, o que havia acontecido. Eles não podiam mentir, tiveram que dizer a verdade. E ele era tão generoso que, mesmo à beira da morte, respondeu: tudo bem, meus queridos, é normal sentir medo. Mesmo os adultos, os mais fortes, sentem medo. Eu peço apenas que vocês se retirem da minha casa, por favor. Me deixem morrer em paz. Ai, que clima triste. E no meio dessa tristeza foi então que uma menina que amava histórias pensou: eu não quero que o nosso contador de histórias morra. Eu vou lá e eu vou buscar essa cobra. E ela disse para outras crianças e todas se animaram. Então, essas crianças invadiram a morada do velho sábio e disseram: grande e respeitado chefe, nós não queremos que o senhor morra. Nós amamos você e as suas histórias. Nós vamos lá buscar Nhangará. E mesmo muito fraco, o velho sábio soltou uma boa e gostosa gargalhada. Ele não sabia se ria
ou se tossia, mas ele se alegrou, pelo menos por mais alguns instantes, e disse: "Oh, meus pequenos e pequenas, se nem os mais valentes, os mais fortes de nossa aldeia conseguiram trazer e cumprir a missão, imaginem vocês, o caminho é muito longo, Niangara é assustadora. E além do mais, eu estou tão fraco que eu não consigo nem ensinar a canção." E as crianças, sorrindo, disseram: "Ah, mas nós já aprendemos, quer ver?" Então elas cantaram. Nhangara Xena, Nhangara Xena, Nhangara Xena, Nhangara Xena. O chefe ficou tão emocionado e tão contente que ele não tinha palavras para agradecer. Ele se emocionou e uma lágrima escorreu pelo canto dos seus olhos. A única coisa que ele conseguiu dizer foi: "Muito bem, meus pequeninos. Não se esqueçam de levar o pote com a bebida de milho. Não se esqueçam de agradar Niangara." E foi então que as crianças passaram pela plantação de arroz, passaram pela plantação de amendoim e foram andando, subiram, desceram montes, morros e montanhas, passaram por cachoeiras maravilhosas. Elas sabiam que onde o capim estava mais baixo era um sinal de que os adultos haviam caminhado e passado por lá. E, portanto, elas estavam no caminho certo. Subiram, desceram, estavam com medo. Mas, para espantar o medo, elas cantavam uma outra música que significava: "Luz que existe dentro de mim, ilumina o meu caminho." Mas elas cantavam diferente, né? Então elas faziam: "Zinha maredo, jekawa jeka, zinha maredo, jekawa jeka, zinha maredo, jekawa jeka, zinha maredo, jekawa jeka." E assim, cantando, chegaram à morada de Niangara, uma caverna com uma entrada tenebrosa. Sentiram aquele calafrio, o medo começou a dominar a mente e o corpo da criançada. Teve criança que eu vou contar pra vocês, fez até xixi na calça. Mas então a menina começou a cantar e todos foram se recordando das histórias que o velho sábio contava e o porquê que estavam ali, o porquê que era importante enfrentar os próprios medos. E eles conseguiram se controlar e todos começaram a cantar a música mágica que o contador de histórias havia ensinado. E todo mundo então entoou o canto de Niangara. Niangara Xena, Niangara Xena, Niangara Xena, Niangara Xena. A imensa cobra, ao ouvir a cantiga, foi despertando lentamente, se desenrolando, se libando. Os meninos e as meninas tremiam, mas não saíam do lugar. A Piton, então, foi se desenroscando bem preguiçosamente. Se aproximou do grupo que estava bem assustado, com os olhos bem arregalados. Ela foi arrastando o corpo volumoso dela pelo chão, até olhar cada menino e cada menina no fundo dos olhos. E com uma voz assustadora começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20!
20 seres atrevidos que ousam me despertar do meu sono. Vocês vão fazer como os guerreiros que estiveram aqui ontem, que deixaram um pote com a bebida cair. Vocês vão fugir de medo de mim! E as crianças reuniram as suas últimas forças e a coragem para dizer: não! O nosso velho sábio precisa de você. Nós precisamos te levar. E a cobra, então, ficou satisfeita com a coragem e com a resposta das crianças. Ela foi, então, se aproximando com aquele corpo horrível e gelado e foi se acomodando no ombro de cada criança, de cada menina, de cada menino. Foi distribuindo o seu peso e quando ela estava sobre os ombros das crianças, a criança da frente, então, colocava um pote com a bebida de milho para ir acalmando a cobra e eles foram fazendo o caminho, descendo a ladeira de volta para casa. Os bichos viam aquela cena e não conseguiam acreditar como que era possível crianças carregarem aquele ser tão tenebroso. E quando chegaram no povoado, o clima era de luta, era de tristeza. O velho sábio estava prestes a morrer, mas foi neste ambiente de total tristeza que as crianças retornaram vitoriosas, carregando a misteriosa cobra. E Nhanguara, sem perder tempo, entrou na casa do venerado chefe, esticou a sua língua e começou a lamber a sola dos pés do velho doente que estava estirado na esteira. E lambeu as pernas, o peito, a cabeça. Milagrosamente, ele adormeceu. E quando despertou, recuperou a saúde, parecia ainda mais saudável do que antes de adoecer. Parecia jovem até. As crianças não terminaram seu trabalho, a sua missão por aí não. Elas tiveram que fazer o caminho todo de volta, passar pela plantação de arroz, pela plantação de amendoim, cruzar o lugar onde tinham muitos animais, passaram por aquele lugar onde diziam que era mal assombrado, que era o lugar dos espíritos, para deixar Nhanguara de novo na sua morada. E quando elas retornaram para o povoado, foi então que Tanguena, muito emocionado, o velho sábio disse: eu tenho um presente para vocês. Vou entregar para vocês um boi. Às vezes aqui não é muito comum ganhar um boi, mas lá era super comum. Ele falou que este boi era para as crianças fazerem uma festa, mas essa festa era para ser só para as crianças, porque se dependesse dos adultos, se dependessem dos homens mais fortes, dos guerreiros do povo Shona, ele estaria mortinho. E ele disse ainda que as crianças eram um verdadeiro presente, um verdadeiro milagre do universo. E foi assim que elas ficaram cantando a tarde inteira. Iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, 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 iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, 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 iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende, iê, bore, iê, botende. A música que queria dizer que as crianças são um verdadeiro presente para o universo. Assim elas cantaram até anoitecer e assim uma estrela no céu brilhou e essa história se acabou. A iniciativa Deixa que eu conto do Unicef no Brasil está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer e expressar. E os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e formas. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto
história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.